Maria, são filhos da casa, né? Que Deus abençoe por estar conosco nessa noite. Vamos abrir, irmãos, para nós aqui as nossas Bíblias. Vamos fazer duas leituras, se nós conseguir. A primeira leitura é Eclesiastes, capítulo 11, e o verso 1. E depois nós vamos ler também Hebreus, capítulo 11, e o verso 1. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eclesiastes fica depois de Provérbios e antes de Cantares, lá no Antigo Testamento. Eclesiastes, capítulo 11, e o verso 1, e depois lá em Hebreus, também no capítulo 11. Né? Fica antes de Tiago e depois nós vamos conferir. Quem achou Eclesiastes, amém? Amém. Eclesiastes 11, 1 nos diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E agora Hebreus, para quem conseguir, capítulo 11 e o verso 1 também, que nos diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Podem tomar os seus assentos nesta noite. Graças a Deus, nós estamos alegres, estamos felizes, estamos contentes, porque mais uma vez podemos estar na presença de Deus. Eu já disse e vou dizer de novo: estou alegre, estou feliz, estou contente por também estar vendo o irmão Walter nessa noite. É filho da casa também, irmão Valdir, congregou muito tempo conosco, que nos ajudou muito nessa obra, e graças a Deus está aí nessa noite, e nós estamos orando por ele, crendo numa grande vitória, e novamente, logo vai estar congregando com a gente. Essa é a nossa oração. Né? Estamos felizes porque Deus é bom, e como já cantou a irmã Luciane aqui nessa noite, Deus é fiel. Amém? Eu quero que você levante a tua mão para o céu e me diga: Deus é fiel. Amém? Nunca esqueça disso, meu irmão e minha irmã. Deus é fiel. E em cima disso, graças a Deus, irmão Valdir, Deus não é Deus de confusão. Já estou esperando essa oportunidade faz tempo, faz mais de mês, e Deus vem trabalhando e vem preparando, e hoje todo culto está envolvido no mesmo espírito, no mesmo sentido, no mesmo querer de Deus. E é sobre isso que nós queremos meditar. Eu quero meditar juntamente com a igreja nessa noite, num tesouro que a igreja tem. A igreja tem um tesouro, irmão Barnett. Nós somos dotados, Luiz, de Deus, por Deus, por um tesouro. O nosso tesouro principal nessa noite, eu quero falar sobre a fé. A fé é o tesouro que a igreja tem. Toda a igreja, aleluia, que vive, que pratica, que se influencia, que se envolve com a sua fé, ela é uma igreja vitoriosa, irmão Luiz. Ela é uma igreja vitoriosa, irmão Wagner. Por quê? Porque a fé, como nós temos aqui, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, ela é um fato das coisas que nós ainda não vimos. Isso se chama fé. E graças a Deus, irmão povo, que nessa noite nós estamos todos aqui reunidos, aleluia, em torno do nome do Senhor Jesus, porque Ele nos deu fé para isso. Amém? Aleluia, graças a Deus. Mas nós temos feito leitura lá no Antigo Testamento, no livro de Eclesiastes, no capítulo 11 também, e no verso 1, e nós queremos meditar com a igreja nessa noite. Por isso eu vou pedir que você preste bem atenção para entender o que Deus quer te falar nessa noite. Porque falar de fé é algo, não é muito fácil falar de fé. Falar de fé, irmão Walter, é algo misterioso.
Porque muitos, e você vai ser abençoado nessa noite aqui, muitos acham que a fé é algo abstrato, que a fé é algo difícil, que a fé é um bicho de 7 cabeças. Não! Nessa noite o Espírito de Deus vai abrir para você o que é a fé. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai sair dessa casa de oração, caminhando diferente, pensando diferente, andando diferente, porque Deus vai abençoar a tua fé nessa noite. Aleluia! Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E aqui então no capítulo 11, no livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, ele faz essa declaração, preste atenção. Ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Aleluia, a gente fica pensando nessa frase, nessa declaração que o Salomão falou e falou disso, e a gente fica analisando e fica tentando entender o porquê que o Salomão falou isso, irmão Valdir. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o achará. Aleluia. A gente fica pensando, Luiz, como é que eu vou lançar o meu pão sobre as águas e depois eu vou achar? Depende, irmão Wagner, depois de que água que nós vamos lançar o nosso pão. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Depende do ambiente que nós vamos lançar o nosso pão. O Espírito Santo, levante a mão por gentileza, ele vai pegar a tua mão nesta noite, vai dar uma chacoalhada na tua vida e vai te mostrar o que é andar com Deus na face da terra. Aleluia! Tem muita gente que está equivocada em andar com Deus. Lamentavelmente, irmãos, tem gente que está enganada em andar com Deus porque quer andar pelo que vê, mas Deus não se manifesta pelo que nós vemos, não. Deus, ele trabalha no invisível. Vai lá em Jesus. Eu estou sentindo a mão de Deus aqui nessa noite. Muitos perdem, muitos têm prejuízo, muitos jogam tempo fora, irmão Valdir, porque querem crer num Deus palpável, num Deus que se enxerga, num Deus que mostra na matéria quem Ele é. O nosso Deus, aleluia, fica entendendo nessa noite, o nosso Deus é invisível, ninguém enxerga Ele, ninguém contempla Ele, mas Ele é vivo e está em nosso meio. Glória a Deus nessa noite. Então o sábio Salomão, ele faz essa declaração: lança o teu pão sobre as águas. Aleluia, aí a gente fica pensando, imagina, hoje está tão difícil até para comprar pão. Depende do pão que tu vai comprar, tu fica só se lambendo com água na boca, tendo desejo e não consegue comprar porque está tudo caro. Aleluia, mas nessa noite, Espírito Santo de Deus, meu Jesus, o Espírito Santo de Deus vai ter um particular contigo nessa noite. Te prepara para sair diferente deste lugar. O Espírito de Deus vai com encontro contigo nessa noite. O pão que o sábio Salomão está falando não é um pão natural que nós compramos na padaria, que nós fizemos em casa, que nós vamos na confeitaria, compadre. O pão que Deus está falando para nós é o pão que Ele nos deu, é um pão espiritual, é uma palavra que está no teu coração, que o Espírito de Deus colocou, e com esse pão tu vai te alimentar na presença de Deus. Lançar o nosso pão sobre as águas, nós ficamos numa luta, irmão, está uma briga para comprar. Agora eu tenho um pão para alimentar minha família, o pão de cada dia que a Bíblia diz. Agora o Salomão está dizendo que eu tenho que jogar ele sobre as águas, e depois de muito tempo eu vou encontrar. Joga um pão sobre a água, aleluia, para te ver, vai amanhã no riacho, no valo, vai onde quiser, e vê se tu joga e vê se ele aparece, não vai aparecer. Mas o pão que Deus vai te dar, ele vai aparecer, e tu vai receber a bênção do Senhor na tua vida. Porque lançar o pão sobre as águas, tu vai perceber, dependendo do ambiente, se tiver peixe no lugar, os peixes têm ali come tudo, irmão Luiz. Como é que tu vai achar um pão que os peixes comerem, irmão Wagner? Tu sabe disso? Para fazer um chamarisco para os peixes, vai lá e joga o pão sobre as águas, depois tu vem com a isca ali e pesca os peixes, é estratégia. Mas tu não vai achar mais.
Só que o Salomão está falando de algo muito profundo, algo da intimidade, que as pessoas, irmão Olga, para eles terem uma plantação boa, irmão Varney, para eles terem uma plantação abençoada, eles iam na beira do Rio Nilo e jogavam ali o trigo, jogavam ali o pão, e quando vinha a cheia, baixava, dava uma colheita muito grande, mas eles tinham que esperar muito tempo. Então eles faziam uma baita de uma colheita, porque eles colocavam algo no invisível, jogavam algo que tem que esperar, irmão Luiz, mas a colheita era certa. É a mesma coisa que Deus está dizendo para ti nessa noite: comigo não tem prejuízo, comigo não tem perca, investe no meu reino e tu vai ver a prosperidade na tua vida, em nome de Jesus. Por isso que eu digo, tem muita gente perdendo tempo, tem gente andando para trás, e quando eu falo isso, eu não estou criticando, não. Eu estou falando com pesado no meu coração, porque as pessoas querem manipular Deus, as pessoas querem barganhar com Deus, as pessoas querem negociar com Deus. Deus, eu te dou isso para te me dar aquilo. Deus, eu faço isso para te fazer aquilo. Tenho enganado. A bênção de Deus é pela fidelidade. A bênção de Deus é para o povo do Senhor. Levante a mão. Deus quer te abençoar nessa noite. Porque se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, irmão Valdir, não existe base, não existe tese, não existe doutrina, não existe fundamento que venha ensinar uma teoria de prosperidade falsa, uma doutrina de teoria de prosperidade enganadora. Não, a prosperidade do povo de Deus é baseada na fidelidade. Tem gente que vem e diz: dá isso para Deus, Deus vai te dar aquilo. Não é verdade. Porque tem gente que empobreceu, deu tudo que tinha, então mendigando, pedindo esmola. Mas quem lança na presença de Deus a sua fidelidade, Deus abençoa. Levanta a mão para o céu, Deus quer te abençoar. Só que é um detalhe: o nosso Deus, irmãos, e mais uma vez eu vou dizer, tem gente que perde e tem prejuízo, porque acha que Deus é um porco, é um palhaço, é um bobalhão, quer negociar. Não, Deus, irmãos, diz a Bíblia que Ele prova o nosso coração. Deus, Ele prova, Ele analisa, Ele medita, Ele entra lá dentro da nossa alma e vê a nossa intenção, o nosso pensamento. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que tem muitos que pedem, irmão Rodrigo, e não ganham. Estão entendendo? Nós vamos meditar sobre fé nessa noite. O Espírito Santo vai clarear para ti o que é fé. Porque tem muita gente que está enganado pensando em fé. Tem muita gente que está enganado. Sabe por quê? Quer ver? Eu te dar um exemplo. E você vai concordar comigo, eu creio. Às vezes a gente chega no culto, irmão Valdir, e o pregador, a pregadora, o cantor, a cantora, canta algo, prega algo que mexe, irmão Varney, no nosso coração, que mexe na nossa alma, irmão Elodie, e te instiga, te impulsiona, te incentiva a crer em alguma coisa que Deus pode fazer. E a gente acredita, e a gente crê, a gente sai de casa crendo que vai chegar em casa e vai estar tudo diferente. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo! Aleluia! E a gente sai da igreja pensando: Deus, a minha vitória chegou, a minha bênção chegou, a minha porta se abriu, e tu chega em casa e nada mudou. Será que eu não tenho fé? A gente fica questionando, irmão Valdir. Algumas vezes eu questionei, irmão Valdir, no começo da minha caminhada. Aí eu não pregava, eu ia para frente da oração, vem para a oração, Deus vai te abençoar, e eu vinha. Aí eu crendo, hoje Deus vai mudar a vida do fulano, da fulana, do ciclano, da ciclana. Aí Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu chegava em casa, estava a mesma coisa. Na minha ótica, estava a mesma coisa. Na minha visão, no meu entendimento, estava a mesma coisa. Mas o mistério de Deus estava agindo. O trabalhar de Deus estava agindo. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E eu queria ver no automático, eu queria ver em seguida, Heriberto. Só que Deus não é assim. Não, Deus quer ver a nossa perseverança. Por isso, lance o teu pão sobre as águas. E depois de muitos dias o acharás. Mas o Fabrício já quer achar no outro dia. Cadê meu pão? Joguei aqui ontem. Onde é que está? Aleluia. Deus, Ele prova a nossa fé. A Bíblia diz que Deus provou a fé de Abraão. O pai da fé, Abraão. O homem que viu as promessas de Deus se cumprir. O homem que viu o agir de Deus, o trabalhar de Deus na
Para Deus não existe impossível. Para Deus tudo é possível. Levante a mão para o céu se você crê. Deus pode fazer o impossível por você. Mas tem que ter fé. Porque lá em Hebreus, no mesmo capítulo, se eu não me engano, no versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, irmão Luiz, é impossível agradar a Deus. Aleluia. Então a gente tem que crer. Porém, o nosso crer, preste atenção, o nosso crer não é algo automático. O nosso crer é como uma plantação. Preste atenção. Você vai plantar hoje uma semente, assim como eles faziam. Lançava o trigo, lançava o pão, porque trigo e pão é a mesma coisa. Amém? Por isso que a Bíblia diz que quem tiver fé como um grão de mostarda, aleluia, é a mesma coisa que uma árvore gigante. Porque Deus dá crescimento, irmão Walter. Mas nós temos que ter fé. Então eles já largavam o trigo, já pensando em colher o pão. Está entendendo? Eles lançavam o trigo já pensando na colheita. É a mesma coisa, irmão. Cheguei no culto me enganando espiritualmente. Cheguei no culto eu te arrasto. O Espírito Santo me trouxe pela mão. Aleluia, mas eu estou que nem a viúva, com um pouquinho de azeite. Então é Deus esse pouquinho de fé que Deus precisa para multiplicar a bênção do Senhor na tua vida. Você não veio aqui ter exemplo. Você não veio porque não tinha nada para fazer. Você veio porque você sabe que nesse lugar Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Por fé. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então fé é algo que a gente não vê. Fé é algo que a gente não enxerga. Mas tu lança sobre as águas do Espírito. Tu lança sobre o oceano de Deus. Tu lança sobre o rio de Deus. E daqui um pouquinho a maré vai baixar. E tu vai ver que aquilo que tu plantou, tu vai colher. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tu tem que crer. Meu pai, se eu creio, eu acredito. Eu consegui conquistar esse entendimento de crer. Aleluia. Porém, presta atenção. Nós não estamos aqui perdendo tempo nessa noite. Nós estamos aqui para ouvir Deus falar. O irmão Lotinho orou pedindo para Deus falar. Aqui é o lugar que Deus fala. Aqui é o lugar que Deus levanta os homens para falar conosco nesse lugar. Pela sua palavra. Aleluia. Então, eu tenho que crer. Sem crer é impossível agradar a Deus. Porém, tem um detalhe. A Bíblia Sagrada, ela é repleta, Luiz, Antônio, de passagens que Jesus falou para as pessoas. E não era para qualquer um, não. Não era para quem não conhecia, não era para quem era estrangeiro, irmão Valdir. Não. Jesus falava para os discípulos. Jesus falava para os seus seguidores, homens de pequena fé. Estão entendendo? Irmão Valdir, vamos usar o Pedro como base nesse momento, nesse exemplo. Jesus está caminhando sobre as águas. Tem que ter fé para crer nisso. A gente vai falar para o cientista, ele vai rir na tua cara, vai dizer que tu é pouco, que tu é um quadrado, que tu não tem conhecimento e entendimento. Mas os crentes creem na palavra de Deus. Então a Bíblia conta que Jesus ia caminhando por cima das águas. E Pedro era um homem afoito, era um homem enérgico, era um homem espontâneo, era um homem ativo, irmão Luiz. E quando ele olhou para Jesus, ele viu mesmo que era Jesus, ele fez um questionamento: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus, como não é Deus de confusão, não é Deus de brincadeira, Deus fala e cumpre, Deus diz e acontece. Jesus disse para Pedro: então vem, Pedro. Preste atenção. E a Bíblia diz que o Pedro desceu do barco, irmão Paulo, vai ver, e começou a caminhar por cima das águas. Preste atenção, você vai entender o que é Deus. Começou a caminhar. Porém, quando ele viu o tamanho das ondas, quando ele viu a fúria do vento, a Bíblia diz que ele se assustou e começou a afundar na água. Aleluia, presta atenção, irmão Luciano. E quando ele começou a afundar na água, Delso, a Bíblia diz que o Pedro disse: Senhor, me ajuda, me acode. E o Senhor Jesus foi até ele e estendeu a mão e disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste?
alguém quisesse para ti caminhar sobre as águas, tu ia te atirar na primeira, tu ia pensar, será que eu vou, será que não vou? Será que vai afundar, será que dá para nadar ou não dá? Aleluia, porque nós ia repetir, mas o Pedro foi e caminhou um pouco. Então o que nós vamos dizer? Será que o Pedro não tinha fé? Irmão, nós temos que entender uma coisa: coragem é uma coisa, atitude é uma coisa, mas fé é outra coisa. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Se, por exemplo, eu dizer para o irmão Elodir, tua fé é pequena, o irmão Elodir vai ficar nervoso. Vai dizer, como assim, meu pai? Tu vai dizer que a minha fé é pequena? Dependendo da pessoa, pode até levar por ofensa. Como que tu vai dizer que a minha fé é pequena? Olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez na minha família, e vai poder dizer um monte de coisa. Mas quando Jesus disse para nós, homem de pequena fé, nós paramos, Luiz, e botamos a mão na cabeça e começamos a refletir. Se Jesus disse que a minha fé é pequena, Ele está falando a verdade. A minha fé tem que crescer. Não é o homem, não é o João, não é o Pedro, não é o Zé. É Jesus que está dizendo, homem de pequena fé, por que tu duvidaste? E aí, irmão Valdir, nós vamos para o espelho está me mostrando quem eu sou. Por que tal porta não se abriu ainda? Por que aquela vitória ainda não chegou na minha vida? Por que aquela bênção não chegou na minha vida? Será que Deus não tem poder? Será que Deus mudou? Será que Deus não é mais o mesmo? Depende da minha fé. Depende do eu creio. Amém? Ai, meu, mas eu creio. Preste atenção que a mensagem não terminou ainda. Irmão, eu creio na bênção. Eu creio na vitória. Aleluia. E eu estou orando. Eu estou pedindo. E a Bíblia diz, irmão Valdir, aquele que pede, ganha. Presta atenção que nós estamos aqui brincando de ser crente. A Bíblia diz, Jesus falou, Mateus 7,7. Aquele que pede, ganha, irmã Simone. Aleluia. E aí tu pede. E aí tu clama, aí tu ora. E não vem. Mas espera aí. Como é que a Bíblia está dizendo que aquele que pede, ganha? E parece que não vem. Tem um problema aí. Porém, o diabo e os outros apóstolos, eles dizendo, ensinando para a igreja, Paulo também, vocês pedem e não ganham, porque pedem mal. Jesus disse que tudo que pedir vai ganhar, e o Paulo, e o Pedro e os outros Tiago dizem que tu não pede porque pede mal. Estão entendendo? Que fé, irmão, a nossa fé não pode ser uma fé boba. Não pode ser uma fé infantil, uma fé que nós vamos pedir coisa que não precisa fazer, que não precisa acontecer. Deus quer que nós tenhamos uma fé sábia, uma fé baseada na palavra. Levante a tua mão, o Espírito de Deus quer impactar a tua vida. Porque eu já vi muita gente pedindo coisa que não precisa pedir. Porque a Bíblia diz que antes de nós abrir a boca e falar, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Está entendendo o que é fé? Parece que então, para nós crer, nós temos que ter uma outra visão. A fé real, a fé verdadeira, a fé autêntica, ela vem, irmão Luciane, baseada nas nossas experiências com Deus. Está entendendo? A nossa fé, a fé verdadeira, ela vem baseada nas nossas experiências com Deus. É verdade, irmão Fabrício. Teve coisa que eu pedi e já ganhei. E teve coisa que eu pedi e nunca veio. Entenda uma coisa. Tem 3 maneiras de Deus responder o coração. Deus está falando aqui nessa noite. Isso aqui não estava no script, como se diz. Tem 3 maneiras de Deus responder o coração. Como é que é, meu Fabrício? Primeiro, Deus diz sim. É uma resposta de Deus para a nossa oração. Sim, e tu recebe a tua vitória. Segunda maneira que Deus tem para responder, espera um pouco. E nós vamos receber, mas na hora de Deus. Deus está falando aqui nessa noite. Nós vamos receber, mas no tempo de Deus. Espera aí, irmão. Então isso não é fé. Aqui é que nós vamos ter que jogar o pano e esperar ele voltar. Depois de muitos dias tu vai chamar. Está entendendo? Às vezes a gente ora,
estou com pouca fé. Não, às vezes a tua fé está gigante. E tu não está entendendo o trabalhar de Deus. 3 maneiras. Segunda maneira, espera um pouco. E a terceira maneira, Deus diz não. Deus diz não também. Ele é Deus. Tem coisa que a gente pede e não vai ganhar. Mas como assim? A Bíblia diz que tudo que nós pedimos crendo não vai ceder. Pede uma arma para te ver se Deus vai te dar. Pede uma arma para tirar a vida de alguém para ver se Deus vai te dar. Quem vai te dar não é Deus. Pede um carro para te se matar na autoestrada correndo, vê se Deus vai te dar. Não vai te dar. Porque Deus quer o teu bem. Pede uma coisa para se enforcar, para ver se Deus vai te dar. Não vai, sabe quem é que vai te dar? É o diabo. Então Deus não vai te dar. Coisa que é para o nosso mal, Deus não dá. Deus dá para nós o que é bênção. Levanta a tua mão para o céu. Por gentileza, Deus quer te abençoar. Deus não deu o teu mal. Tem coisa que a gente pede para o seu mal. Deus não vai dar. Mas irmão, eu quero, então Deus vai dar e depois tu vai se arrepender. E o culpado não vai ser Deus, vai ser tu. Aleluia. Irmão, é verdade. Fulano de tal se desviou. Pediu, agora está desviado. Será que foi Deus que quis que se desviasse? Não. Ele insistiu tanto que Deus deu. O problema dele. Porque não soube usar a bênção e não soube esperar no tempo certo. Mas tem que ter essa sensibilidade de esperar no tempo de Deus. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Não é do meu jeito. Não é do jeito que eu quero. Não, é do jeito de Deus. Isso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tinha uma vitória que eu queria já faz dias. Já faz meses. Eu acho que Deus ficou surdo. Eu acho que Deus foi passear, não está em casa. Eu acho que Deus está dormindo. O diabo está mentindo para ti, porque Deus não pode. Aleluia. Principalmente quando tu pede na igreja. Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão fitos nesse lugar. E os seus ouvidos atentos a todas as orações. Foi a palavra de Deus. Mas tu tem que esperar no tempo de Deus. Glória a Deus. E tem gente teimando com Deus. E está tendo prejuízo. E está teimando com Deus. Está botando a carroça na frente dos bois. E vai ter prejuízo. Aleluia. Mas quando nós andamos na dispensação de Deus. Quando nós andamos no tempo de Deus. Aleluia. Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de plantar e tempo de colher. Mas tem gente que planta hoje e quer colher amanhã. Não existe. Por isso Jesus disse, a fé é como um grão de mostarda, bem pequenininho. Se tu pegar um grãozinho de mostarda, uma semente de mostarda e olhar na mão, tu vai ter que cuidar para poder enxergar do tamanho de uma esfera de caneta. É bem pequenininho. Mas quando ela germina, irmão Walter, ela cresce, fica muito grande, uma baita hortaliça, e as aves do céu vêm pousar. Mas toda, é isso que Deus está dizendo. Lança a tua fé na minha frente, lança a tua fé no altar, lança a tua fé na minha presença, e tu vai ver as coisas crescer, tu vai ver as coisas acontecer na tua vida. Irmão, eu queria para onde? Aleluia. E por isso que a Bíblia diz que às vezes nós entristecemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e ele está aqui nessa noite. Aleluia. Às vezes ele se entristece com a gente. Porque a gente quer botar ele na parede, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, e Deus me dá, e Deus me dá. Mas muitas vezes Deus quer que nós dê para ele. Por que Abraão é o pai da fé? Porque Deus, irmãos, pediu o seu filho e o Abraão deu para Deus. Aleluia! Mas às vezes Deus pede uma coisa e nós não queremos dar, só queremos receber. E Deus, a Bíblia diz que tudo que Deus dá é sem arrependimento. Porém, para Ele dar, tem coisa que nós temos que batalhar. Tem coisa que nós temos que, às vezes, até gemer. Tem coisa que nós temos que pagar o preço para receber. Mas Deus dá. Por quê? Porque Ele é justo. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que Ele buscam. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não fica devendo nada para ninguém.
mas eu tenho que fazer a minha parte. Mas então crer é meio complicado, né? Sabe o quê? A Bíblia diz no mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 11, diz que muitos, pela sua fé, deram a sua vida. Sabe o que é isso? Pagar o preço, vestir a camiseta. E tem muita gente, eu vou ter que voltar a dizer, irmão Valdir, que estão andando para trás, porque a fé está morrendo. A fé está desaparecendo, está indo embora. Porque quem tem fé de verdade permanece. A Bíblia diz, aleluia, que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se apaga, mas permanece para sempre. Quem tem fé tem um tesouro de Deus. Quem tem fé é um gigante espiritual. Quem tem fé é um vencedor, é uma vencedora. Aleluia. Olha só, e nós já vamos parar. Abacuque. Antes de falar de Abacuque, você já conhece o livro, a carta aos Romanos, né? 16 capítulos, bênção pura. Para quem não leu Romanos, eu aconselho, principalmente os obreiros. Lê toda a carta aos Romanos, se possível umas 3, 4 vezes. Só que, porém, toda essa carta de 16 capítulos, irmã Simone, é uma experiência, é a prática, é a fé na prática. Fé na teoria é uma coisa, irmã Luciane. Fé na prática é outra, irmão Valente, bem diferente. Aleluia. Fé na teoria é uma coisa, fé na prática é outra. Deus quer ver a nossa fé na prática. Como é que eu faço, irmão Fabrício? Praticando ela todos os dias. Então, a carta aos Romanos, que tem 16 capítulos, foi baseada em um versículo que Deus abriu a mente do apóstolo São Paulo, e ele escreveu baseado no versículo que Abacuque disse: o justo viverá pela fé. Está entendendo? 16 capítulos, Antônio, fundamentado em cima de um versículo: o justo viverá da fé. Aleluia. E tu fica pensando, como assim, irmão? E tu lê o livro aos Romanos, e tu vai ver o que é ter fé. Fé não é simplesmente tu pedir ganhar. Não, fé é tu também viver na presença de Deus. Fé é tu ter fé para servir a Deus. Porque se não tiver fé, não serve a Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, aleluia, o justo. Então a nossa fé, irmão Rodrigo, não é só para nós viver aqui na face da terra. A nossa fé, Luiz, não é só para nós ter o bom e o melhor aqui na face da terra, não. A nossa fé vai terminar, não vai, quando nós chegar lá no céu e contemplar a face de Jesus. Aí a nossa fé vai ser consumida, porque nós não vamos mais ver Ele por fé, mas nós vamos ver Ele como Ele é. Jesus falou para o Tomé, porque tu viste e creste, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Está entendendo? E olha só o que o Abacuque falou, já vamos terminar. O Abacuque disse: ainda que falta o trigo lá no campo, ainda que a videira não produza, ainda que os rebanhos não existam mais, ainda que nada dê certo, eu, porém, me alegrarei no Senhor. Eu, porém, esperarei no Senhor. Eu, porém, confiarei em Deus. Por isso que ele disse: o justo viverá pela fé. Porque quem tem fé, espera em Deus. Vamos se colocar de pé nessa noite. Aleluia. Quem sabe você veio aqui nessa noite. Graças a Deus que você veio aqui. Porque você veio, porque você crê que Deus está nesse lugar. Amém? Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer ter algo mais forte contigo. Ele quer ter algo mais íntimo contigo. O Espírito Santo quer ser teu amigo de verdade. O Espírito Santo, Ele quer andar contigo, caminhar contigo, viver contigo. Aleluia. E o Tomé se apavorou, irmão Lutinho. Quando Jesus atravessou a parede, sem se abrir a porta, Jesus atravessou a parede e disse para ele: Tomé, vem aqui, encosta nas minhas mãos. Tu queria encostar para crer? Vem aqui, encosta aqui no meu lado que está furado, vem aqui. E o Tomé se humilhou e disse: Senhor, acrescenta a minha fé.
Aleluia! Se tem uma coisa que Deus quer fazer na nossa vida, é acrescentar a nossa fé. Eu queria receber algo e não estou conseguindo ver aqui na frente nessa noite. O Espírito Santo quer acrescentar a tua fé. Aleluia! E Jesus disse assim: nós crer, nós vamos dizer para o monte te lança no mar, e ele vai ter que obedecer. E foi verdade, tem uma montanha de problema na minha frente. Tem uma montanha me atrapalhando, me impedindo de servir a Deus. Eu quero crer na vitória. O Espírito Santo de Deus, ele quer acrescentar a tua fé nessa noite. O Espírito Santo de Deus, ele quer te ensinar a viver pela fé. A viver pela fé é estar sempre na presença de Deus. Crendo na vitória, com problema, sem problema, com dificuldade, sem dificuldade, aleluia, com porta fechada, com porta aberta. Se tu tem fé, tu permanece na presença de Deus. Aleluia. Irmão, minha fé está pequena, eu estou quase indo embora. Estou quase desistindo. Aleluia, ainda bem que tu estava quase. Porque nessa noite Jesus vai acrescentar. Aleluia. O Espírito Santo vai acrescentar a tua fé nessa noite. Aleluia, a tua fé, tu acha que ela está pequena. Então diga para Deus hoje diante do altar: Senhor, aumenta a minha fé, acrescenta a minha fé, não deixa a minha fé diminuir, Senhor, mas faça que ela cresça a cada dia, que ela aumente a cada dia, acrescenta a minha fé, porque o justo viverá pela fé. Está entendendo o que é isso? Você está entendendo o que é isso? É verdade, Deus ele é fiel. Mas a sua fidelidade se manifesta na nossa fé. Aleluia! Se a nossa fé dependesse do mundo material, isso aqui estava cheio de gente, faltava lugar para maior a igreja. Por quê? Porque ninguém quer esperar. Ninguém quer regar sua semente com lágrimas muitas vezes. Ninguém quer jogar o pão e esperar para aparecer. Só que eu vou te dizer uma coisa: quem está te falando é quem já lançou o pão há muito tempo e está colhendo há muito tempo. Mas estou colhendo. O que eu quero dizer com isso? Vale a pena esperar. Deus não mente, o Deus que nós servimos não mente. Quem mente é o pai da mentira. O diabo é que é mentiroso. Deus não mente. Deus não fala o que não é. Deus fala o que é. Estão entendendo? Se Deus falou contigo, tu pode crer que vai acontecer. Se Deus não falou, não vai acontecer. É prático. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Nós queremos te engrandecer nessa noite, meu Senhor. Nós queremos te bendizer e te exaltar. Obrigado, meu Senhor, pelo poder da tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, pelo agir do teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque tu é amor, tu é bondade, tu é bom. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está acrescentando a nossa fé. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está agindo neste lugar. O diabo está tentando roubar promessa. O diabo está tentando roubar vitória. O diabo está tentando roubar portas abertas. Mas nesta noite, meu Senhor, a tua palavra foi pregada. E ela é a verdade. E ela vai permanecer. Abençoa os teus filhos, meu Senhor. Abençoa os teus irmãos. Abençoa as tuas irmãs. Abençoa o teu povo nessa noite. Espírito Santo, acrescenta a nossa fé, rega a nossa fé, aumente a nossa fé, atruque a nossa fé, para que nós vejamos fruto. Espírito de Deus, vai regando, vai atupando, vai, meu Senhor, fortalecendo a nossa fé, para que nós vejamos a glória de Deus. Assim como Jesus falou para Marta: Marta, se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus fé nessa noite. Receba fé para crer no impossível. Receba fé para crer naquilo que tu não viu ainda, mas Deus já está fazendo. É como uma plantação, cresce no invisível, mas está crescendo. Receba em nome de Jesus. Espírito Santo, atrupe a fé do nosso coração, atrupe o nosso coração, atrupe a terra da nossa alma, para a semente do Senhor, para o Evangelho do Senhor, produzir muitos frutos na nossa vida.
nós te pedimos, meu Senhor. Nós cremos, meu Senhor, e desde já, pela fé, nós te agradecemos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. No nome de Jesus, muito obrigado, meu Senhor. Amém, amém, amém. Receba a tua bênção em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.